Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Bom, hoje eu vou fazer algumas resoluções de exercício sobre análise combinatória. Bom, a primeira questão aqui é a questão 31 do Enem de 2016. A questão diz assim: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. E o que é que a questão quer? Ela quer saber qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição. Bom, e ela dá também aqui 4 alternativas e uma delas será a correta. Para a gente chegar a essas alternativas, primeiro eu fiz 2 formas de resolução. A primeira forma é para vocês visualizarem mais ou menos como é feita essa combinação. E a segunda forma, eu vou usar a análise combinatória para poder chegar a uma dessas alternativas que será a correta. Bom, aí aqui eu destaquei alguns pontos importantes do enunciado da questão. No enunciado diz que são 10 tenistas ao todo. Entre eles, 4 são canhotos e 6 são destros. Vamos fazer as combinações entre eles? Bom, chamaremos os canhotos de C1, C2 e C3. E os destros de D1, D2, D3, D4, D5 e D6. Logo, teremos as seguintes combinações. Calma aí. Olha, o jogador 1, ele poderá fazer dupla com D1, D2, D3, D4, D5 ou com D6. Já o jogador 2, ele também poderá fazer dupla com qualquer um dos destros, que pode ser D1, D2, D3, D4, D5 ou D6. E a mesma coisa para o C3. O C3 ele poderá fazer dupla com D1, D2, D3, D4, D5 ou D6. E o C4 também. Ele poderá fazer dupla tanto com D1, ou com D2, ou com D3, ou com D4, ou com D5, ou com D6. Bom, aqui nós vemos quais são as possibilidades de duplas entre destros e canhotos. Só que a questão diz que não pode duplas de canhotos, mas ela não diz nada sobre dupla de destros. Então, essas também serão possibilidades a ser considerada na hora da escolha das duplas. Então, nós faremos aqui também as combinações entre os destros. O D1, por exemplo, ele poderá fazer dupla com o D2, com o D3, com o D4, com o D5 ou com o D6, com qualquer uma dessas duplas, com qualquer um desses outros jogadores destros. Já o D2, ele poderá fazer dupla com o D3, ou com o D4, ou com o D5, ou com o D6. E observem bem que aqui eu não repeti o D1, porque ele já está na nossa primeira possibilidade aqui, olha. Ele já está na combinação de D1. Então, eu não preciso colocar ele na combinação com D2, porque já tem essa dupla aqui. Então, se eu colocasse aqui, ela ficaria repetida e não pode repetir. Já o D3, ele pode fazer dupla ou com o D4, ou com o D5, ou com o D6. E observem novamente que aqui eu não precisei repetir nem o D1 e nem o D2, porque aqui já tem o D3 com o D1 e já tem o D3 com o D2. Então, eu não preciso colocar novamente aqui o D2 e o D1,
porque aí seria uma forma repetida. E o D4, ele pode fazer dupla com o D5 ou com o D6. E a mesma coisa que eu disse, né, anteriormente para o D2 e para o D3, eu não preciso colocar aqui novamente o D3, o D2 e nem o D1, porque ficaria repetido. O D5, ele só pode fazer dupla com o D6, nesse caso aqui, né? Porque ele já foi uma possibilidade de dupla com o D4, já foi uma possibilidade de dupla com o D5, com o D3 e com o D2 e com o D1. Então, eu não preciso repetir aqui que ele pode fazer dupla com D1, D2, D3 e D4. Bom, agora prosseguindo, sob uma olhada análise combinatória, ela nos dá uma fórmula que nos possibilita calcular esse número de possibilidades. Agora, retornando aqui só um pouco, vamos contar aqui quantas são as possibilidades que deu. Bom, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 6 mais 6, 12. Mais 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí, agora aqui, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ou seja, serão um total de 39 possibilidades de duplas entre destros e canhotos ou destros e destros. Porém, excluindo aí as possibilidades entre as duplas de canhotos. Agora, como eu já disse, né, a análise combinatória nos dá uma fórmula que possibilita chegar a esse mesmo 39 usando os dados que foram oferecidos no enunciado da questão. Bom, primeiramente vamos calcular a análise combinatória total dos jogadores através dessa fórmula aqui. Mas por que a análise combinatória total? Aqui ela vai incluir tanto as duplas entre destros, tanto entre canhotos e destro, como as duplas de canhotos e canhotos. E aí depois, novamente eu vou usar a mesma fórmula para excluir as duplas de canhotos e chegar ao resultado final. Aí aqui eu tenho que a fórmula é assim: CNP é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, onde CNP é a combinação de elementos com o agrupamento. N é o total de elementos e P é o agrupamento. Bom, agora, pegando os dados que foram oferecidos no enunciado, nós vamos substituir nessa fórmula para encontrar o total de possibilidades. O total de elementos, ou seja, N, que é dado no enunciado, são de 10 jogadores, ou seja, são 10 jogadores ao todo. E como é mesmo aqui, o agrupamento P será de 2 jogadores por partida. Mas por que 2 jogadores por partida? Porque serão duplas de 2. Agora, substituindo na fórmula, teremos aqui C de 10, 2 é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial, que será igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, porque eu subtraí aqui 10 menos 2. Aí ficou 8 fatorial. Agora, eu vou
multiplicar o 10 pelos seus antecessores para resolver essa fatoração. Aí vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aqui nesse 8 fatorial eu tenho a possibilidade de parar aqui mesmo. Por quê? Porque eu vou ter aqui 8 fatorial tanto no numerador quanto no denominador, e aí eu posso cortar um com o outro. Então, para não fazer todos os fatoriais aqui, depois também fazer todos aqui e cortar um com o outro toda hora, aí eu já posso cortar aqui mesmo, sem precisar resolver o 8 fatorial. Aí eu corto o 8 com 8 aqui e vou ficar com 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 aqui é esse 2 fatorial aqui. Então, eu vou encontrar ao todo 45 possibilidades de combinações entre todos esses jogadores. Porém, como na questão diz que não pode jogadores duplas de jogadores canhotos, então eu vou ter que fazer novamente nessa fórmula um outro cálculo que é para eu conseguir excluir essas duplas de jogadores, né? O total de duplas de jogadores desse total de possibilidades aqui. Então, eu vou ter ao todo 4 fatorial em números de elementos, né? Que serão de jogadores canhotos. E um agrupamento P igual a 2 fatorial, que serão as duplas entre esses canhotos. Então, eu vou ter aqui, né, que 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Isso vai ser igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Mas por que esse 2 fatorial aqui? Porque eu subtraí aqui 4 menos 2, 2. Então, vai ficar 2 fatorial, porque eu mantive aqui esse fatorial aqui. Aí, após isso, eu vou fazer a multiplicação de 4 pelos seus antecessores para resolver esse fatorial. Aí, eu começo aqui, 4 vezes 3 vezes 2. Só que aí, eu posso cortar esse 2 fatorial daqui com esse 2 fatorial daqui. Então, eu não preciso continuar essa multiplicação aqui. Eu deixo esse 2 fatorial para cortar com esse e corto. Aí, ao final, eu vou ter 12 sobre 2. Esse 2 aqui é do 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. E como eu cortei esse 2 fatorial aqui, só sobrou esse daqui. E 2 fatorial é igual a 2. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6 combinações. Ou seja, eu tenho um total de 6 possíveis combinações de duplas de canhotos. Só que eu quero excluir essas combinações do número total. Então, eu vou ficar com 45 possibilidades menos essas 6 daqui, que vai dar um total de 39 possibilidades. E, voltando aqui, né, vocês vão poder perceber que é exatamente o que eu encontrei quando eu fiz essas combinações aqui, que deu 39 possibilidades. E voltando novamente para esse slide, como eu peguei 45 e subtraí 6, e as alternativas não dá 45 menos 6, mas dá a fórmula, então eu vou ter aqui 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2, eu vou considerar essa parte daqui para encontrar a alternativa correta, e vou considerar essa parte daqui, que vai ser exatamente a opção, vai ser exatamente a letra A, essa opção aqui. Agora só um instante, deixa eu apagar aqui. Já a próxima questão é a questão 32 do Enem de 2016. A questão diz assim: para cadastrar-se num site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres.
sendo 2 algarismos e 2 letras, que podem ser maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. O número total de senhas possíveis para o cadastramento desse site é dado por... Aí ele dá aqui as alternativas. 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado, 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado, 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 10 ao quadrado vezes 26 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, ou 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Prosseguindo aqui para a resolução, eu achei bom trazermos alguns destaques dessa questão. Bom, cada senha será composta por 4 caracteres, ou seja, 4 dígitos. Cada senha tem 2 algarismos e 2 letras, ou seja, 2 números e 2 letras. As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. E lembrando que uma difere da outra, são diferentes. Não há restrições relativas à repetição, ou seja, pode repetir número, pode repetir letra. Os algarismos e as letras podem ocupar qualquer posição nos 4 dígitos. Agora, prosseguindo aqui, primeiro nós precisamos fazer uma permutação interna de cada grupo, ou seja, precisamos fazer uma permutação entre as possibilidades dos algarismos e outra permutação entre as possibilidades das letras. Bom, para os algarismos, temos 10 possibilidades para cada um dos 2 dígitos, que resulta num total de possibilidades dadas por 10 vezes 10, que é igual a 10 ao quadrado. Mas por que 10 possibilidades? Porque teremos aí os algarismos entre 0 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E aí, quando fazer as combinações entre esses algarismos ocupando os 2 dígitos, eu vou ter um total de 10 vezes 10, que é igual a 10 ao quadrado. Já para as letras, nós teremos 52 possibilidades para cada um dos 2 dígitos, que será 26 mais 26. Mas por quê? Serão 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas. Isso me dá um total de 52 possibilidades. Só que eu não quero só essas 52 possibilidades. Eu quero saber o total de possibilidades de combinação de letras, tanto maiúscula quanto minúsculas. E isso vai dar um total de 52 vezes 52, que é igual a 52 ao quadrado. Ou seja, eu terei 52 ao quadrado, um total de possibilidade, como sendo um total de possibilidades de combinações entre letras maiúsculas, minúsculas, ou maiúsculas e maiúsculas, ou minúsculas e minúsculas. Prosseguindo aqui, por fim, teremos de fazer uma permutação de 4 elementos com 2 repetições. Ou seja, bom, mas por que 4 elementos? Eu já vi as combinações entre os números e as combinações entre as letras. Agora eu quero saber qual é o total de combinações entre números e letras. Isso vai dar aqui essa fórmula daqui. 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê? 4 fatorial é o total de elementos e essa parte de baixo aqui representa as repetições, que será 2 fatorial e 2 fatorial. Portanto, o número total de senhas possíveis será de 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes
4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que me dá exatamente a alternativa I, que é 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, a próxima questão é uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Ela diz assim: a senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senha possíveis será então de letra A, 36 elevado à quarta, ou a letra B, 10 vezes 36 ao cubo, letra C, 26 vezes 36 ao cubo, letra D, 26 à quarta, ou a letra E, 10 vezes 26 à quarta. Vamos verificar aqui. Bom, algumas coisas importantes que precisamos notar na questão. Para o primeiro dígito, temos 26 opções. Para o segundo dígito, temos 36 opções. Para o terceiro dígito, temos 26 opções. Já para o quarto dígito, temos 36 opções. Mas por que a primeira só são 26 opções? Porque, olhem aqui na questão, diz que o primeiro dígito, ele precisa ser necessariamente alfabético. Ou seja, ele precisa ser uma letra. E nós sabemos que o total de letras do alfabeto é igual a 26. Então eu vou ter que considerar aí para esse primeiro dígito apenas números, ou apenas letras, desculpa. Já para o segundo dígito, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, temos um total de 36 opções. Por quê? Porque serão 26 letras de opções mais 10 números, compreendidos entre 0 e 9. Bom, prosseguindo, teremos um total de senha de 26 vezes 36 vezes 36 vezes 36, que é igual a 1.213.056 senhas distintas. Isso aqui, na análise combinatória, é chamado de arranjo. Portanto, ao final, nós chegamos que a alternativa correta é a letra C, ou seja, 26 vezes 36 ao cubo. Bom, mais uma questão aqui, para finalizar. É uma questão do Enem PPL 2019. Bom, o enunciado da questão diz assim: perfumista é o profissional que desenvolve novas essências para a indústria de cosméticos. Considere que um perfumista constatou que a combinação de quaisquer 3 extratos entre os de andiroba, cupuaçu, pitanga e buruti produzem fragrâncias especiais para a fabricação de perfumes. Simbolizando-se a essência de andiroba por A, a de buriti por B, a de cupuaçu por C e a de pitanga por P, quais serão as possíveis combinações dessas essências para a fabricação de perfumes constatadas pelo perfumista? Aí dá aqui 5 opções. Na letra A, temos a opção de combinação de A, B, C, B, C, P. Na letra B, temos as combinações A, C, B, B, C, P e P, C, A. Na letra C, A, B, C, B, C, P e C, B, C, B, P. Na letra D, A, B, C, A, B, P, A, C, P e B, C, P. E na letra C,
ACB, BAP, CPA e PAB. Bom, vamos para a resolução. Bom, temos 4 opções de essência, que são elas: andiroba, buriti, cupuaçu e pitanga. Porém, para fazer o perfume, só precisamos usar 3 dessas essências. Então, por meio de uma fórmula simples de combinação, teremos CNP igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. N é o total de elementos e P é o agrupamento. Como eu quero um agrupamento de 3 essências e eu tenho um total de 4 essências, então vai ficar da seguinte forma: 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Que isso será igual a 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. Mas por que 1 fatorial? Porque aqui temos 4 menos 3 fatorial. E 4 menos 3 é igual a 1. Eu subtraio aqui e mantenho o fatorial. Então, eu vou ter 3 fatorial vezes 1 fatorial. E isso será igual a 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Porque aqui eu vou resolver esse 4 fatorial, que vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Mas como eu tenho um 3 fatorial embaixo, eu posso manter esse de cima e cortar eles dois. Então, ao final, eu vou encontrar que o total de combinações será de 4 possibilidades. Então, temos 4 possibilidades, que são elas: ABC, ABP, ACP e BCP. Mas por que eu sei que é essa opção? Porque como eu tenho um total de 4 possibilidades, tanto na letra D quanto na letra E, só que na letra E eu tenho uma repetição. Eu tenho aqui BAP e tenho PAB. Então, isso significa que é a mesma combinação, só mudou a sequência. Como a sequência não importa, então eu tenho que considerar a letra D, que são 4 possibilidades diferentes. Então, como eu encontrei com as fórmulas que são 4 possibilidades de combinações diferentes, e a única alternativa que me dá 4 possibilidades de combinações diferentes é a letra D, então a alternativa correta é a letra D. Bom, é isso aí. Obrigada pela atenção e até mais.